Deu zebra. O que vai acontecer com as americanas? Ela vai falir? Devo aproveitar a queda para comprar ou devo ficar longe? Vou te explicar o que aconteceu para você tomar a melhor decisão, se vale a pena investir nas americanas ou não. Oi, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bolsa Start. Eu sou o João Carvalho, sou especialista em finanças, milhas aéreas e investimentos. E aqui no canal, sempre de forma simples e direta, todas as semanas eu trago conteúdos relacionados a esses temas para você. Que semana mais maluca! Uma bomba no mercado financeiro atingiu em cheio a Bolsa de Valores aqui do Brasil. De quarta para quinta-feira, saiu-se a notícia que o então CEO, o presidente da empresa das lojas americanas, que tinha assumido 10 dias antes, estava pedindo demissão, pedindo exoneração do seu cargo, porque ele tinha encontrado inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais das lojas americanas. Isso caiu como realmente uma bomba no mercado financeiro e aconteceu um movimento poucas vezes antes visto. Na verdade, numa empresa do porte das americanas, nunca tinha sido visto dentro da Bolsa de Valores do Brasil. Para você ter uma ideia, o valor de mercado das americanas era praticamente a metade dessa notícia. Tamanho foi o susto, tamanho foi o desespero que aconteceu, que a gente teve consequências bem graves em quinta e sexta-feira dentro do mercado financeiro. 20 bilhões é a estimativa do que deveria ser reconhecido como dívida no seu balanço do terceiro trimestre de 2022. Para você entender... Como assim 20 bilhões? Sumiram 20 bilhões do caixa? Eu não tô entendendo. Que parada é essa? O que tá rolando? Bom, quando uma empresa faz um balanço patrimonial, quando qualquer pessoa faz um balanço patrimonial, você tem que entender que de um lado você tem os ativos e do outro lado você tem o passivo e o patrimônio líquido. A soma do ativo tem que dar igual a soma do ativo mais o patrimônio líquido. Quando uma empresa compra, por exemplo, como as americanas, compra lá 100 milhões de reais em chocolate, ela tem 100 milhões de reais em estoque. Só que como ela vai pagar aquele chocolate para o fornecedor que forneceu, ela vai lançar no seu balanço, no estoque, no ativo, o chocolate. Só que ela tem que lançar no passivo a dívida que ela tem com a empresa de chocolate. Então ela coloca lá 100 milhões de reais em dívida. O que sumiu, o que não tinha sido informado, o que estava faltando no balanço era a dívida. Então estava faltando 20 bilhões de reais simplesmente que a Americanas tinha que pagar a fornecedores. Para você ter uma ideia do tamanho do susto. É como você vender um carro para alguém. Imagina que você vendeu um carro para alguém e você não fala que tem dívida naquele carro. Basicamente era isso que estava rolando. Para você ver o tamanho da inconsistência numa empresa do tamanho das americanas, 20 bilhões de reais. E a consequência disso no mercado financeiro já foi muito grave, tendo em vista que as americanas já tinham subido praticamente 40% nos últimos dias, muito em sinal do novo CEO que tinha recém-assumido, que vinha do Santander, então se via coisas boas para a companhia. Só que esse CEO se provou muito eficiente e em 10 dias ele já identificou que existiam muitos problemas na empresa e ele disse: não quero fazer parte disso, e foi lá e pulou da barca. O que rolou na quinta-feira foi uma grande queda no valor de mercado das lojas americanas. Para você ter uma ideia, a B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, teve que entrar com um mecanismo de proteção ao mercado porque ela limitou a queda das americanas, inicialmente em 75%. Ela não permitiria que as americanas caíssem mais do que 75%. E ao abrir o mercado, a queda das americanas já seria maior do que essa. Então as ações entraram em leilão, que é um mecanismo de proteção quando existe uma volatilidade muito grande em um ativo. A B3 paralisa as negociações, não deixa as pessoas venderem nem comprarem. O ativo fica paralisado. A negociação de ações das americanas foi abrir somente na parte da tarde. E a B3 estendeu o limite de 75% até 99%. Isso poderia ter rolado. Se não fosse a B3, na quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, poderiam ter vindo a zero. Sim, as ações poderiam ter literalmente virado pó. Só que isso não aconteceu. As ações caíram muito. Muita gente perdeu muito dinheiro, especialmente pessoas que estavam apostando
na alta das Americanas aí no longo prazo. Só para que você entenda, o valor de mercado das Americanas antes da quinta-feira estava em 10 bilhões e 800 milhões de reais e fechou ao final da quinta em 2 bilhões 450 milhões de reais. Uma queda aí de mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado em apenas um dia. E as Americanas e sua gestão interina não perderam tempo, já pediram e receberam da Justiça do Rio de Janeiro que concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar para as Americanas. Tá? A decisão acata um pedido de tutela feito pela própria companhia que detalha como a descoberta do rombo contábil de 20 bilhões de reais anunciado na quarta-feira pode acarretar no vencimento antecipado, tá? Essa descoberta desse rombo de 20 bilhões pode acarretar no vencimento antecipado de 40 bilhões de reais em dívida, porque todos os credores vão querer cobrar a dívida antecipadamente da companhia, fazendo a companhia ter não 20 bilhões em dívidas, e sim 40 bilhões de reais em dívidas. Por quê? Quando você tem um dinheiro com uma pessoa e você sabe que essa pessoa está com um problema financeiro, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar cobrar o seu valor o quanto antes para você se garantir. Então todos os credores das Americanas nesse momento estão vindo para cima dela para cobrar as suas dívidas e ela tem dinheiro emprestado para várias pessoas. E isso impacta bastante no mercado financeiro. Impacta, por exemplo, em fundos de renda fixa que têm debêntures, que são créditos privados de empresa das Americanas. Isso impacta em diversos setores, também em emissões de títulos que ela tem emitido no mercado financeiro para também captar dinheiro. Todo mundo está tentando cobrar ao mesmo tempo. E a Justiça concedeu à empresa 30 dias de suspensão dos pagamentos para que ela possa analisar e ver se ela consegue entrar com pedido de recuperação judicial. Ou seja, se ela conseguir isso, ela vai conseguir postergar o pagamento dessa dívida em mais tempo. Então, essas empresas que têm dinheiro, as pessoas que têm dinheiro para receber das Americanas, podem, não é tomar um calote, mas podem levar muito tempo para receber, caso o processo de recuperação judicial das Americanas seja aprovado. Então, isso é o que está rolando. A empresa conseguiu esses 30 dias para segurar, ver o que ela vai fazer e ver se ela vai conseguir fazer o pedido de recuperação judicial. E isso impacta diretamente seus investimentos. Por quê? Porque uma empresa deve para outra empresa que tem negócios com outra empresa, que tem negócios com fundo imobiliário. Os fundos imobiliários que têm galpões logísticos alugados para as Americanas sofreram muito ao longo de quinta e sexta-feira, tendo as maiores quedas do Ibovespa. Fundos imobiliários, fundos de investimentos que têm alguma dívida atrelada às Americanas também estão sofrendo nesse momento, e isso impacta diretamente o mercado financeiro. Como um todo, se a sua carteira de investimentos está bem diversificada, eu não vejo um grande problema. Por exemplo, os fundos imobiliários que eu invisto não sofreram nada porque eles não tinham nada relacionado às Americanas. Está tranquilo para mim. Como eu vejo, Muita gente me mandou pergunta no meu Instagram, me mandou direct, me mandou na caixinha de perguntas. João, vale a pena investir nas lojas Americanas agora? Poxa, na quinta-feira caiu tanto, na sexta-feira já subiu 15%. Será que não vale a pena aproveitar essa oportunidade agora? Eu digo para você, eu já não gosto do setor de varejo. Porque se você pegar a margem líquida das Americanas, que é a diferença do preço de venda, menos todos os custos e impostos, a margem líquida das Americanas é de 0,15%. O que isso significa? Que para cada 100 reais que a Americanas vende, ela ganha 15 centavos. Isso mesmo, não estou errado não. Para cada 100 reais que as Americanas vendem, ela tem de lucro 15 centavos. Isso é absurdo. A margem é muito pequena. O setor de varejo é um setor que basicamente trabalha em cima de preço. E isso é muito complicado de você ter margem boa e ter uma saúde financeira. Então, eu já não gosto do setor de varejo. Isso é uma coisa que realmente eu não invisto. E ainda mais uma empresa com problema como as Americanas, desse caso. Eu prefiro me expor ao varejo de outras formas, como por exemplo através dos fundos imobiliários do setor de shopping, por exemplo. Eu prefiro me expor dessa forma. Eu não quero ser o dono do negócio, mas eu quero ter a loja que aluga para o negócio. Por quê? Porque eu tenho receita recorrente. Se aquela loja ali tiver problema, ela vai sair e vai entrar outra no lugar dela.
porque as pessoas precisam consumir. Então, o varejo é algo que não me atrai, já não me atraía. E em uma situação como essa, eu respondi isso lá nos meus stories também e vou falar aqui para você. Você nunca deve tentar pegar uma faca quando ela está caindo. Você não sabe até onde ela pode ir e também você pode se cortar. Por quê? Pega exemplos de empresas como Oi e como IRB, por exemplo. Pega um exemplo dessas empresas, elas caíram demais. E muita gente comprou logo depois da queda. E quando caiu, perdeu ali 90% do seu valor, as pessoas, poxa, não tem mais como cair. Existe um ditado no mercado financeiro que diz que nada está tão barato que não pode cair ainda mais. Então imagina só, uma ação custava R$100 e ela caiu 90%. Quer dizer que ela custa agora R$10. Ela pode cair ainda mais 90% em cima desses R$10. Ela pode vir para R$1. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas ações da empresa da Oi. É o que está acontecendo agora no IRB. E eu acredito, sinceramente, que é muito possível que aconteça também nas lojas americanas. A dívida é tão grande, que eu não acho que vale a pena. E em poucos dias o pessoal descobriu tudo isso. Ainda mais coisas virão à tona por aí. Toda semana aqui no canal eu trago vídeos sobre assuntos que estão sendo comentados e que impactam na sua vida financeira. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que acontece por aqui. Se for possível, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso ajuda demais eu entender que eu estou fazendo um conteúdo relevante para você e que esse conteúdo tá fazendo sentido. O YouTube ainda entende que esse conteúdo pode ser disseminado para mais pessoas, o canal vai crescer e eu consigo cada vez mais trazer conteúdos mais específicos e que você gosta. Se inscreve aqui, afinal de contas meu objetivo é mudar a sua vida financeira e acompanhe os vídeos do canal. Inclusive eu tenho um quadro aqui no canal onde eu invisto o meu dinheiro na prática, te mostrando as decisões financeiras que eu tomo com o meu dinheiro e como eu penso meus investimentos para o futuro. E eu vou deixar aqui do lado a minha jornada de investimentos para você seguir. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!